Boa tarde, eu me chamo Paulo Ricardo e essa avaliação é um requisito de conclusão para a matéria de desenho associado ao computador. Eu teria as imagens aqui dos projetos comigo inicialmente, mas por conta de alguns problemas com o programa que está tendo alguns erros, não está suportando, eu não estou com as imagens, eu vou estar usando referência aqui também no meu telefone, por isso em alguns momentos eu vou estar olhando para ele. Talvez eu também precise fazer alguns cortes durante o vídeo, justamente por problemas também da máquina que não consegue suportar a gravação de forma continuada. Mas eu sempre vou voltar ali nos mesmos pontos, preferencialmente. E também por isso eu vou estar sempre salvando aqui o progresso com vocês, praticamente caso de perca desse projeto, por travamentos, enfim. Bem, inicialmente eu preferi começar pelo isométrico, vou fazer aqui em metros, foi uma preferência minha, eu gosto de começar pelo projeto isométrico. Tem um pouco mais de facilidade, inclusive. Então eu vou começar aqui delimitando aqui a parte da base da casa. Eu vou começar pela parte, de fato, da base, da estrutura, sem considerar ali o piso, contrapiso. Depois eu vou fazer esses recortes. Então, por enquanto aqui eu vou estar considerando essa extensão de 6.4, lembrando que eu estou usando em metros. E, deixa eu dar um zoom aqui. Mudar a orientação em 7.8. Eu poderia aqui usar um comando copy, mas nesse instante eu acho mais fácil apenas fazer isso. A altura da casa, considerando ali já desde a fundação, é 3,20. Então vamos aqui subir. Agora sim eu vou usar o comando copy para colocar em todas as estruturas. Aqui a gente tem as aderências ligadas, então não preciso me preocupar com a precisão desses pontos. Agora eu vou copiar aqui. E aqui. Ok. Agora a gente vai começar a delimitar os cortes aqui da residência. Eu já vou salvar aqui o projeto rapidamente. Então, vou salvar aqui o projeto. E vou começar aqui os primeiros cortes. Esse primeiro corte aqui que a gente tem, que é referente a uma parte aqui que a gente tem da varanda, é de 1 metro. Eu vou usar aqui, eu estou usando arco sólido, a gente não precisa se preocupar tanto com os layers inicialmente, porque eu vou trazer o sólido para cá, eu vou fazer a pintura. Então eu vou usar um layer qualquer apenas para fazer essas delimitações, já que eu também vou tirar eles. Aqui é de 1 metro. E esse comprimento aqui, ele é de, considerando com o pilar, 295. 295. Certo. Confirmando, ok. Agora eu só vou puxar aqui uma linha e vamos aqui dar um tempo. Eu também vou subir uma layer aqui. Na verdade eu só vou mover essa. E novamente vou dar alguns trins. Vou copiar aqui. Novamente trim. Vou ligar essas estruturas. Apesar que na vista esse corte aqui não vai aparecer, vou usar apenas ele como para me dar uma ideia, para me ligar. Vou trocar aqui rapidinho, estou usando o arco sólido aqui para ligar as estruturas. Aqui. Eu vou deixar aqui apenas para eu visualizar, mas noção que não tem necessidade. Aqui também. Ok, e isso aqui não existe no desenho. Ok. Primeiro corte a gente já fez. Vamos para o segundo. O segundo tem uma distância de 95 com 3,50. Exatamente. 3,50 mais o tamanho da parede. Então, vamos fazer aqui o recorte. Aqui. A extensão é de 95, ou seja, ponto 95. E esse tamanho aqui, 3,50 mais aqui está indicando como 15, então
350 mais 15, 365. Aqui, novamente, eu vou puxar. Vou dar o comando copy. Tá. Vou dar alguns strings aqui. E copiar essa estrutura. Vou botar na layer novamente que eu quero. Cadê? Arc sólido. Pronto. Eu vou dar uma pausa para garantir que eu não vou perder esse projeto. Vou dar aqui um comando save. Salvar e vou pausar. Vou voltar aqui novamente para a gravação desse mesmo ponto. Só para ter certeza que eu não vou perder esse vídeo. Tornando, a gente tem mais um ponto aqui que precisa fazer o recorte, que é aqui, um ponto de 1.5. Como pode ver, teve um errinho aqui, então é só botar aqui 1.5. Ok. Essa distância, igual a gente tinha comentado, ela é de 9,5. Então, novamente, 9,5 aqui. Pronto. Eu vou, novamente, usar o comando copy aqui. Eu vou manter porque eu vou trazer depois todos para layer correta. Faltou uma dessas bases aqui. Aqui. Tá, então vou apagar essas estruturas aqui. Eu tenho uma aqui. E outra aqui. Vou apagar aqui. Ok. Esses são a forma. Claro que eu não fiz a limpeza dessas partes e eu vou fazer ela aqui. Mas primeiro, vou já converter aqui todos para o layer que eu quero, que é arco sólido. Ok. Aqui eu vou começar a dar os strings para não ficar, por exemplo, essas partes aqui com vista ruim, por exemplo, aqui não teria vista. Essas partes, como eu não estou preocupado com a parte de dentro, eu também posso apagar. Agora que eu já fiz a delimitação da casa, eu não estou muito preocupado com essas partes. Então aqui. Então, por enquanto, eu vou deixar essa aqui, por enquanto, mas seria esse o recorte inicial que eu quero. Bem, vamos trazer aqui. Deixa eu conferir aqui no projeto. Ok. Certo. Então, eu vou ter um pilar nessa parte aqui. Eu estou fazendo aqui só os pontos de interseção para eu saber onde posicionar o meu pilar. A partir desse ponto aqui eu vou posicionar esse pilar. Espero que não trave. Vamos aqui, arco sólido. Esse pilar, ele é de 20. Eu faço os pilares de... Tem a indicação no projeto de fazer o pilar de 15 por 15. Então vamos lá. Ponto 15 por... Aqui vamos subir toda a altura. Aqui novamente. F5.
ponto 15. E a partir daqui eu só vou fazer... Vou dar um trim aqui, vou dar outro trim aqui. Vou copiar aqui. E pronto. Eu também vou recortar aqui, para não ficar essas partes para fora. Vou dar aqui outro comando. Tudo bem, sai um pouco aqui, porque eu vou dar trim. E, novamente, jogar todos na minha layer de preferência, que é arco sólido. Certo, essa parte aqui ela vai ser coberta pelo telhado, então não vou me preocupar com ela agora. Aqui eu vou fazer aqui a parte da varanda, que tem uma varanda nessa região, e também vou começar a delimitar aqui também, que a gente já tem a parte do contrapiso. O pilar ele fica acima do contrapiso, então aqui a gente faz de 5 centímetros. Delimitei o ponto errado. Peço perdão. Aqui, ponto 0,5. A partir daqui, eu sei qual é o ponto que eu vou ter aqui o meu piso certinho. Eu estou preocupado apenas nessa parte, porque nessas outras eu não vou precisar delimitar. Então, tudo bem. Vamos começar aqui. O ponto está certinho, então vamos aqui. Vou fazer aqui esse recorte. Novamente, só fazendo aqui aqueles recortes. Pronto. Eu também vou subir aqui. Ok. Vou cortar aqui também. Aqui a gente tem nossa altura de piso. Caso a gente não tenha essas duas visões. E nem essa. A gente também precisa se preocupar aqui. Pronto. E essa parte aqui também não vai estar visível. Eu usei apenas para me orientar durante aqui. Pronto. Ok. Mudar as cores novamente. Cadê? Arco sólido. E novamente vou dar uma pausa aqui para salvar, com medo de perder esse projeto. Então, a gente retorna agora. Do ponto que a gente parou, a gente vai fazer aqui agora essa parte que é uma vista, uma visão aqui dessa varanda. Então, aqui eu vou fazer uma altura de 60, para a gente saber o limite. Porque a gente vai ter aqui uma outra camada. Tá. Eu vou seguir aqui uma altura, um tamanho qualquer. Já vou definir aqui na layer só para não me confundir. A layer arco sólido. Não copiou. Então, só um momento. Que arco sólido. Tá. Essa distância aqui que quero, ela vai ser de 15 por 15. Pegou no ponto correto, vamos conferir aqui. Ou seja, ponto 15 por ponto 15. Certo. Então aqui a gente começa essa vista, esse tamanho aqui que vai ter. Vou dar aqui, dar um ESC. Subir essa altura aqui. E seguir aqui. Ok. Na verdade, esse aqui não vai ser, esse aqui a gente não vai ter vista, porque vai estar tampado. Eu estou preocupado apenas com esse lateral aqui. Então, vou cortar aqui, cortar aqui. Cortar aqui, aproveitando eu já estou vendo, essa parte aqui não vai ficar vista, nem essa. Não faz parte do desenho. Aqui, vou cortar. E esses dois pontos aqui vou trazer para minha layer.
Ok. Por enquanto aqui tudo certo. A gente vai agora estar preocupado em construir. No momento, já aproveitando aqui que eu estou vendo, vou repetir esse ponto aqui. Vou fazer aqui o corte das janelas dessas duas partes. Lembrando que essa parte aqui ela vai ter uma altura maior, inclusive em relação ao telhado. Então, na verdade, eu vou pensando já fazer isso agora. Essa altura que ela é de 5. Eu vou apenas, na verdade, eu posso fazer aqui o estender. Como aqui é de 3,20, eu preciso estender ela em 1,80. 1,8. Então aqui eu vou copiar essas bases. Copiar essa. Na verdade eu deveria ter movido, mas já que eu copiei, não tem problema. Aqui eu vou subir 1,8. Vou mover essa aqui. Na verdade, perdão pelo erro, isso aqui deve permanecer na onde ela estava, menos 1,8. Agora aqui uma de distância de 3,6. Pronto, voltou para a altura que ela deveria ter. Aqui, o recorte aqui. Vou fazer aqui. Aqui. Ok. Trazer para a layer. Solid. Pronto. Agora eu vou construir essas janelas. Eu vou ver aqui, com licença, estou vendo aqui só o distanciamento do ponto aqui até a janela. Pronto. Como esperado, é essa metade aqui, dessa distância. Essa distância que nós temos aqui, só confirmando, é uma distância de 2,5, então aqui em 1,25 eu vou traçar o meio da janela. 1,25. Então eu vou subir 1 metro, que é onde a janela vai iniciar. Essa janela ela é de 1,50, então aqui 1. Só confirmando as dimensões da janela aqui rapidamente, para não ter nenhuma confusão. Sim, é uma janela de 1,50. 1,5. Perdão, já que nós estamos no ponto central, é 1,25. Eu vou confirmar as unidades de medida, aproveitando já vou salvar aqui o projeto também. E retorno para a próxima gravação. Eu peço perdão, havia um erro aqui só na medição dessa parede, que estava um pouco menor, por isso que a janela estava dando errado. Só retratando, essa parede ali tem um tamanho de 3,45 ali pelo projeto. Então aqui nós vamos trabalhar construindo essa janela agora. Como eu havia dito, só mudando aqui a orientação, essa janela de 2,50, aqui nós vamos ter 1,5. Aqui eu vou dar a total só para facilitar mesmo. Tá, aqui a gente tem uma distância de 1,1. Apenas conferindo, tá tudo certo o tamanho. Exato. Então, 1,1. Não, perdão. 2,5. Que eu poderia só feito o comando copy, mas tudo bem. Aqui a gente já tem mais ou menos a extensão dessa primeira janela. E essa segunda janela é um pouco menor. Ela é de 1,20. A gente vai aqui novamente nesse tamanho aqui. Vou garantir só se eu peguei o ponto certo aqui. Vou dar essa distância de... Conferindo apenas aqui o tamanho. Tá meio corrido, né? Perdão aqui o áudio de fundo. Exatamente. Essa janela é um pouco maior, justamente por ser uma área de banheiro. Então ela é 1,6. Estava conferindo ali na base do projeto. 1,6. Então nós vamos aqui. 1,20. Então eu vou
ponto 06, não, ponto 06. E a partir daqui eu vou dar o total, que é 1.2. Então, vou subir aqui esse tamanho. Essa janela, ela tem tamanho de... Ela é um pouco menor, ela é 0.6 de altura. E novamente aqui, 1.2. Pronto. Aqui a gente já tem essa parte base da janela. Aqui agora a gente só vai puxar a profundidade dela. A profundidade da parede de 0.15. E vou dar os comandos. Perdão, aqui estava tampando. Aqui. Vou... Comando copy. Aqui não tem necessidade, então só vou dar o copy aqui. Essa interseção. Não tem problema estar um pouco abaixo, porque a gente não vai ter a visão toda dessa janela. Então só vou dar aqui o comando trim. Parte aqui, nesse restinho. E nessa profundidade aqui. Ok? E eu vou fazer o mesmo aqui. Então aqui. Ponto 15. E vou novamente usar os comandos copy. Vou dar os comandos trim. Pronto. Vou apagar essas linhas que me ajudaram apenas como base. E, novamente, setar todas para a mesma layer. Arc Solid. Novamente, eu vou fazer também aqui rapidamente, aproveitando, apagar esses pontos. Só porque eles não vão ser vistos mesmo, então não tem problema. E, ok. Vou apagar aqui também. E aqui. Então, vou voltando. Eu vou dar aqui uma pausa novamente, salvar o projeto e continuar a gravação de onde eu parei. Eu também percebi que tem essa distância aqui, ela tem essa parte, esqueci dessa parte de trás aqui, então eu vou adicionar ela. Ela tem uma distância de 2.95. Eu vou apenas copiar, não, na verdade eu vou mover para facilitar para mim essa linha. Vou estender essa até aqui e puxar uma linha aqui. Puxar outra aqui, onde vai ter o encontro. Ok. Vamos aqui, arco sólido. Também tem que trazer aqui, fazer a abertura aqui. Então a gente tem ponto 15 por ponto 15. E a partir desse ponto, eu vou apenas copiar para depois dar um trim, porque eu particularmente acho mais... Na verdade, eu vou traçar esse ponto aqui. Isso aqui. Traçar aqui ponto 15. Tem um jeito mais simples, mas nesse momento eu vou fazer apenas assim mesmo. Ponto 15. E traçar aqui. Tem jeitos muito mais simples de fazer isso, mas no momento eu vou apenas utilizar esse método mesmo. Mais por comodidade mesmo, mas teria formas mais simples de se fazer. Pronto. Aqui eu vou descer uma altura. Pronto. Agora eu vou fazer esse telhado. Para fazer o telhado,
Deixa eu unir essas duas partes aqui que estão separadas. Eu vou vou fazer aquela parte da base ali do telhado que tem um distanciamento. Vou aplicar aqui. O orientado foi usar ponto 7. Ponto 7. Ponto 7. Eu vou verificar, porque como eu tive que fazer algumas mudanças aqui, imaginei que não estava unido. Então aqui agora. Ponto 7. Ok. Eu vou dar aqui um concorde nessas linhas. Eu esqueci de fazer o deslocamento aqui também. Particularmente eu só vou aqui puxar. E puxar também. Poderia ter feito concorde. Essas duas aqui, como já está mais simples, eu só vou dar o aqui mesmo. Ok. E essas duas aqui eu vou simplesmente apagar. Vou dar Ctrl Z porque eu dei um comando aqui sem querer. E ok. Agora aqui eu vou pegar nesse centro desse telhado. Aqui. Aplicar 3.9. Dar outra distância aqui de 1.4. E também agora subir 1.4. Agora eu posso só simplesmente mover essa base aqui. Ok. E vou facilitar minha vida, vou só pegar aqui o sólido. E agora aqui eu vou tirar o F8. Deixa eu confirmar aqui. Ok. Vou retirar essas linhas aqui que eu não estou vendo. Seria essas aqui de dentro. E excluir essas linhas brancas que foram apenas para me ajudar na visualização. Trocar a cor dessa para sólido. E apagar o que aqui não está sendo visto. Eu tenho ainda um ponto aqui que pega deste ponto. Na verdade, como aqui é ponto 7, ok, tá tudo certo. Aqui. Pronto. Fiz aqui a limpeza da imagem. Aqui eu acho que saiu junto, mas não era o objetivo. Aqui nós temos aqui a base desse projeto. Eu apenas agora, para o envio, vou fazer uma coloração, vou aplicar um sólido e, com licença, também vou limpar aqui, que não era para ter saído junto. Vou aplicar um sólido e vou plotar. Mas para essas etapas eu não vou adicionar o vídeo. Então agora eu vou novamente salvar e vou para o projeto do corte. Continuando, agora a gente vai trabalhar com corte. Novamente lembrando que eu estou trabalhando em metros. Então aqui eu vou setar 3,20, considerando já com a base. Eu vou dar um zoom. Aqui 7,35, considerando novamente os pilares. Aqui
3.2 e vou ligar aqui. Aqui tem um distanciamento de de ponto 15 e aqui de ponto 10. A partir daqui eu posso seguir vou fazer só outro aqui, não preciso fazer dos dois lados. Aqui é de ponto 1 e aqui é de ponto 15. Então eu só preciso subir aqui e seguir aqui. Vou fazer aqui os recortes com trim. Pronto. E vou setar aqui com verificando já o projeto para adiantar. Já vou trocar as layers todas para a mesma layer. Seguindo, eu vou fazer aqui tanto a parte dessas paredes internas quanto do telhado. Eu vou dar uma pausa aqui só por um instante e já volto. Tive que resolver um problema aqui, mas retornando. A gente vai fazer aqui a estrutura onde a gente tem as vigas com ponto 4. Aqui eu só vou traçar uma reta mesmo e apagar aqui. Ok. Para continuar, eu vou seguindo, vou pegar aqui as medidas. Certo. Vou fazer aqui as paredes. A primeira parede que eu tenho aqui, ela é de uma distância de 2,80. Então eu vou subir ela aqui. Vou dar o trim. Vou dar um offset. Ponto 15. E aqui eu tenho aqui do pilar, que a gente vai aplicar ponto 3. Ponto 3. Perdão, ponto 3 não, ponto 0,3. Seria 3 centímetros. Continuando, a gente tem a próxima parede. Eu vou pegar aqui da distância total. Como vocês podem ver, como eu errei o ponto exato, eu vou retornar aqui, pegar do ponto exato que eu peguei. Então, novamente, 2,8. Que isso vai dar alguma diferença de tamanho que a gente não quer no nosso projeto. Então, aqui. E fazendo aqui. Ponto 15. Novamente. Ponto 0,3. Ok. Agora, novamente, desse ponto exato, nós vamos uma distância de 4,25 metros para o início da próxima parede. A gente vai subir aqui. E, novamente, ponto 15 e ponto 0,3. Continuando, só ter certeza aqui dessas medidas. Pronto. A gente pode, no caso, fazer essa parte aqui de cima. Perdão, a gente vai subir uma distância de 1,8 e vou aqui aplicar os offsets. Na verdade, eu posso só aplicar o comando copy. Como eu já tenho os pontos que eu quero. Aqui eu não tenho exato, então eu só vou aplicar um
7 de ponto 15. Ok. Fechar aqui. Perfeito. Saiu um pouquinho mais, a gente dá o tempo. Perfeito. Então, acho que nessa etapa a gente já pode ir para a parte das portas e janelas. Deixa eu só pegar novamente aqui. Sim, eu estou sempre conferindo as distâncias para ter certeza, já que, novamente, eu não estou aqui com o projeto, eu não consegui aplicar ele no CAD, então eu estou usando aqui, sempre olhando no projeto para verificar se eu não vou errar essas medidas, que é uma coisa que a gente quer evitar a todo custo. Bem, essa distância para a janela é da parede, 0,7. Aqui nós vamos subir 1 metro e vamos aqui dar a distância de essa janela. Ela é de 1,5. Aqui 1,1. 1,5 e fechar nossa janela. Eu vou novamente dar uma interrompida e salvar o projeto. Então, retornando, a gente vai continuar aqui com a porta. Então a gente vai seguir aqui com ponto 20. E a altura aqui nós estamos com 210 de altura para ponto 8 de largura. 80 centímetros. Aqui, novamente, vou só aqui para dar um comando trem. Vou unir essa porta para eu conseguir dar o comando offset com mais facilidade. Aqui com ponto 0,3. Ok. Particularmente, a gente tem um modelo de maçaneta que ele costuma ser redondo, mas aqui eu vou trabalhar com uma maçaneta quadrada que também é completamente aceitável. Aqui o tamanho eu vou fazer de ponto 0,2. E vou fazer os recortes. Pronto. Para continuar o vídeo, só um segundo que minha mãe está me chamando e eu já volto. Peço perdão novamente, era apenas uma confusão ali com a fachada e me confundi um pouco. Mas aqui voltando é porque a gente tem aqui, no caso, uma janela que é lateral. Então eu vou subir aqui 1,5. Vou traçar aqui, essa janela ela é de 60, aquela janela de 60 aqui, a gente fez ali, 0,6. E traçar aqui. Vou cortar. E aqui é só traçar de um ponto médio ao ponto a outro. Verificando, a gente tem também essa linha aqui, que está numa distância de 2,10. Eu vou fazer aqui o corte. E eu creio que com isso, e mudando aqui novamente as cores, a gente tem esse projeto finalizado. Aqui eu vou fazer só apenas a plotagem e aplicar as cores sólidas. E aqui a gente tem o projeto finalizado. Peço perdão, continuando a avaliação. Eu também percebi que o tamanho da janela está com um pequeno erro. Aqui, em vez de ser 1,5, é 1,3. Então aqui eu só vou consertar aqui. Pronto, temos o tamanho normal da janela. A gente vai trabalhar agora também com o telhado. Aqui nós vamos começar a estabelecer 3,20. Aqui subir 1,4 e aqui a gente não vê, então eu vou retirar aqui.
Aqui também não tem vista. Eu creio que com todas essas etapas, nós temos aqui essa primeira parte do projeto. Projeto de corte completamente finalizado. Vou apenas fazer aqui uma verificação para ver se nenhum critério foi esquecido. Mas eu creio que com isso a gente encerra. Eu vou aqui novamente transformar todos para o layer correto, que é a layer que eu estou usando. Mas novamente eu vou passar para a plotagem, vou usar os sólidos. E nesses sólidos eu não vou precisar. Ah, perdão. Eu também esqueci de uma das janelas, que é a janela que fica nessa área aqui. Então aqui eu vou pegar essa extensão aqui. Vou centralizar. Peguei o ponto errado, então aqui. A distância aqui é de 2,65. Eu vou traçar um ponto aqui, que é mais fácil para eu pegar o ponto central. Subir um. E essa janela vou verificar aqui. Eu vou fazer um corte e só um segundo.